E, bom, seguindo um pouco o nosso resumo aqui de notícias, a gente tem de um outro alvinegro gigante, mas que não é nem o Atlético Mineiro, nem o Corinthians, é o Vasco. O Cruz Maltino, na verdade, o Vasco tem interesse no volante, mas tem uma concorrência pesada até, de certa forma, para o ano que vem. A notícia aqui escreveu para a gente o Fabrício Carvalho, e que foi uma apuração do jornalista Lucas Pedrosa. Isso mesmo, ele deu a notícia, falou várias notícias sobre o Vasco. E o volante aqui que está, no caso, retratado é o Fran Sérgio, de 32 anos. Ele teve uma passagem aqui no Brasil pelo Atlético Paranaense e está atuando no Bordeaux, lá no Campeonato Francês. Esse nome foi avaliado pela diretoria do Vasco, pela 777, foi aprovado e o Vasco deve começar a negociação com ele. O problema é que outros clubes europeus teriam, e até algum brasileiro também teria demonstrado interesse, só que o Vasco foi o único que fez um contato formal, assim, no sentido de, e aí, qual que é o preço? Vamos começar a negociar e tudo mais. Então, existe essa possível notícia de negociação para o Vasco. E o que eu estou achando curioso dessa notícia, Luiz, é que, mais uma vez, o Vasco indo atrás de um volante mais velho, né? Vai atrás do Júnior Urso, deve fechar, ele tem 33, e o Fran Sérgio tem 32. A gente imaginava que o Vasco seguiria esse modelo de contratação mais empresarial, né, de caras para revenda, mas, por enquanto, nos nomes que a gente está vendo, é uma coisa mais de buscar protagonismo, né? Até mesmo o Pedro Raul, que não é exatamente o cara mais jovem e deve fechar com o Vasco. Né? Lucas, tem um fator, né? O Vasco precisa montar um time para ficar na Série A do Brasileiro ano que vem. E se ele for pegar um time agora mais novo para apostar na empresa, é capaz do time cair. Então, ele tendo dois volantes experientes de 32 anos, 31, 33, ainda não são considerados velhos, mas tem uma experiência. E eu acho que um meio-campo experiente, aí você pode ter um ataque mais novo, uma zaga mais experiente, dois laterais mais novos. Essa mescla, eu acredito que a mescla de idade do Vasco vai ser de 27 anos. O Vasco não deve arriscar muito. O Vasco vai primeiro arriscar permanência no Campeonato Brasileiro. E de fato, se a avaliação do elenco do Vasco, né, pensando nessa Série B, na base que o Vasco tem, né, de elenco, dos caras que ficaram, é difícil de você imaginar que sem maiores adições de nome, ou de pelo menos de experiência, que esse time consiga se manter nessa Série A, que vai ser para lá de disputada, né, com a volta justamente do Vasco, Grêmio, Bahia, e Vasco, Grêmio, Bahia e Grêmio, né, então dá para entender, faz sentido. Eu tinha ficado surpreso, mas até que também você pensar que tem vários garotos, né, da base no Vasco já no profissional, né? Figueiredo, Andrei Santos, Marlon Gomes, Ignaldo, talvez essa mescla já esteja encaixando nessa mescla, né? Faz bastante sentido, mas não deixa de ser surpreendente, e eu acho que no fim das contas é um acerto do Vasco /777. Esse vídeo que você acabou de ver é um corte da nossa live diária. Ela acontece de segunda a sexta, às 6 horas da tarde. Ela traz o resumo das principais notícias do dia do futebol, mas também traz a repercussão dos principais jogos e também a prévia dos principais eventos esportivos. E a gente não fala só de futebol não, hein? A gente fala de automobilismo, de esportes olímpicos e tudo mais o que estiver bombando na semana. Se você gostou desse vídeo, então já solta o dedo nesse like e fica o convite também para você se inscrever aqui no nosso canal. Tem programa lembrando de jogos, partidas, campeonatos e competições históricas, assim como entrevistas, listas, enfim, é conteúdo para não acabar mais. Agora, se você quer saber das notícias mais quentes do futebol e do esporte do Brasil e mundo afora, entra lá no torcedores.com, que a nossa cobertura é quentíssima. A gente fica te esperando então, hein? Valeu!